Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre espelhos planos, tá? A primeira parte sobre reflexão e a formação de imagem em espelho plano, tá? Então, primeiro, vamos falar sobre as leis da reflexão. Então, vamos entender esse esqueminha aqui que está desenhado aqui. A gente tem essa superfície refletora, tá? Seria o espelho, né? Então, tá dividindo meio 1, meio 2. Como é uma superfície refletora, o raio não vai passar. Então, esse RI é o raio incidente aqui. Ele vai bater nessa superfície refletora e vai refletir. Opa, peraí que tem um errinho aqui. Na hora de desenhar, a Pro fez aqui. E aqui, né, tá aqui a nossa superfície, o nosso raio refletor. Refletido, desculpa, tá? Então, o raio incidiu aqui e refletiu nessa superfície, certo? Outro elemento que nós temos é essa reta normal, tá? Ela divide aqui bem, ela passa aqui nesse ponto de incidência, né, do raio, e ela é chamada de reta normal justamente porque ela faz um ângulo de 90 graus com uma superfície refletora, tá? Então, esse é o raio incidente, este é o raio refletido e esta é a reta normal. Essa superfície refletora, ela tá no outro plano, como se ela estivesse entrando aqui, né, na tela. Muito bem. A primeira lei da reflexão diz para mim o seguinte: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão contidos no mesmo plano. Então, aqui, ó, nesse plano XY aqui, né? Tá nesse plano aqui. E pela imagem a gente nota isso. A segunda lei da reflexão fala para mim sobre os ângulos. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal. Esse é o ângulo de incidência. O ângulo de reflexão é o ângulo que o raio refletido faz com a reta normal. E a segunda lei da reflexão justamente fala para mim sobre esses dois ângulos ali, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que eles são iguais. Então, se o ângulo de incidência é igual a 30 graus, o ângulo de reflexão também vai ser igual a 30 graus. Cuidado que o ângulo de incidência e de reflexão são os ângulos que os raios fazem com a reta normal. Às vezes, um ou outro problema pode te dar esse ângulo aqui. Eu vou até fazer de verde aqui, ó. Ele pode te dar esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo alfa. E ele te pede qual é o ângulo de reflexão. Suponhamos que esse ângulo alfa seja 60 graus, tá? Se ele for 60 graus, o ângulo de incidência é 30. Então, o ângulo de reflexão é 30. Muitas vezes a pessoa vai na afobada, o ângulo aqui é 60 graus, então o ângulo de reflexão também é. Não, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e o ângulo de incidência é o que o raio faz com a reta normal. Então, precisa prestar atenção nisso, certo? Então, nós temos essas duas leizinhas da reflexão. E essas leis da reflexão valem para qualquer superfície refletora, inclusive se for uma superfície curva, tá? A reta normal é normal à reta tangente daquele ponto ali, se for uma reta curva, tá? Depois, quando a gente estudar sobre espelhos côncavos e convexos, eu retomo isso. Por enquanto, como é de espelhos planos, a gente só observa aqui numa superfície plana, certo? Com isso, a gente vai poder formar as imagens em espelhos planos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é a imagem de um ponto. Então, eu tenho esse ponto aqui, esse ponto P, que está a essa distância aqui dessa superfície refletora, tá? Então, se eu fizer a incidência de um raio a 0 grau, tá? 0 grau, então é com a reta normal, ele vai incidir perpendicular aqui à superfície do espelho. Refletiu aqui por cima dele, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se eu incidir aqui num outro ponto qualquer, ele vai refletir com o mesmo ângulo aqui, tá? Então, ele vai refletir para lá. Então, ele incidiu aqui e refletiu para lá. Bom, o que eu vou fazer? Onde é que está essa imagem? Essa imagem, ela é formada, né, pelos raios refletidos. Então, vou prolongar os raios refletidos aqui. Vou prolongar esse raio refletido aqui. A minha imagem, tá? Ela está sendo formada exatamente aqui, ó. Tá aqui. Esse cara aqui é o meu pelinha,
Então, deixa eu até mudar a cor. Esse cara aqui é o meu P', que é a minha imagem. Então, P seria meu ponto objeto e P' seria o meu ponto imagem, tá? Notem a distância aqui, ó, 3, 6, 7 quadradinhos. 3, 6, 7 quadradinhos, tá? Então, o ponto objeto e o ponto imagem são equidistantes do espelho, certo? A mesma distância aqui, ó, eu vou chamar de x, é a mesma distância aqui, certo? Então, essa imagem, ela é formada atrás do espelho. É uma imagem virtual. Por que virtual? Porque onde está juntando os raios aqui, é na verdade o prolongamento do raio refletido, não o raio em si. O raio, um reflete para cá, o outro está para lá, certo? Mas aqui é o prolongamento dos raios. Então, eu tenho uma imagem virtual de um objeto real, certo? E ponto objeto e ponto imagem são equidistantes do espelho. Então, eu posso dizer que o ponto P e o ponto P' são simétricos em relação ao espelho, tá? Isso é muito importante. Bom, no caso de um objeto extenso, eu posso pensar que ele é formado de infinitos pontos, né? Então, eu peguei aqui esse plano aqui, A, B, C e D, e aqui está a minha superfície refletor, o meu espelho. O que eu vou fazer? Eu vou procurar, então, né, fazer isso para cada ponto. Como eles são simétricos, vamos lá. Ó, o A tá 3 quadradinhos aqui, então aqui tá o meu A'. O meu B', opa, apagou aqui. Aqui tá o meu A'. O meu B' vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Aqui está o B. Assim, aqui vai estar... Opa, aqui vai estar o D. E o C vai estar aqui, certo? Bom, fiz os meus pontos ali, agora, né, não preciso fazer para todos, basta esses aqui. Eu consigo, então, formar a imagem do meu objeto ali, tá? Então, aqui seria o A', eu boto linha para diferenciar, né? Aqui seria o B', aqui seria o D' e aqui seria o C'. E eu tenho esse objeto aqui. Por isso que em algumas ambulâncias, né, a gente vê escrito ao contrário, porque quando essa ambulância tá vindo né, atrás do meu carro, eu olho pelo retrovisor e aí eu faço a leitura da palavra de maneira correta, tá? Então, eu digo que objeto e imagem, tá, de objeto extenso aqui, elas são enantiomorfas. O que significa? Elas têm formas contrárias, né? Se você pegar sua mão direita e pegar a mão direita de outra pessoa, elas não se sobrepõem, assim, elas não conseguem fazer imagenzinha, né? Então, você vai ter essa forma contrária de uma mão direita com uma mão esquerda. Você consegue juntar as suas duas mãos e ver, como se fosse imagem de um espelho, né? Isso significa que elas são enantiomorfas. Então, esse objeto e imagem, eles são simétricos, tá? E enantiomorfos. Outra coisa importante, eles têm mesmo tamanho, né? Então, como todos os pontos estão à mesma distância, eles têm mesma dimensão. Então, se esse objeto aqui, ele tem uma altura, sei lá, de 5 centímetros, a imagem também vai ter uma altura de 5 centímetros, tá? Porque os objeto e imagem são simétricos, né? Estão à mesma distância então todos os pontos também estão, ok? Bom, a gente também pode pensar no campo visual do espelho. Então, se você tem, por exemplo, um espelho, né, no seu banheiro, na sua sala, quando você olha para o espelho, o que você vê através do espelho, por exemplo, no banheiro, você não enxerga o banheiro inteiro, né? Você enxerga você que está diante do espelho e uma parte, né, do banheiro. Se você vai mais para o lado, mais para lá, mais para cá, você vai mudando, né, o que você consegue ver através do espelho. Bom, isso acontece porque, né, a gente tem o campo visual, vai depender da posição que nós estamos em relação ao espelho e também o tamanho desse espelho. Como é que a gente consegue determinar esse campo visual? Então, aqui anotem que eu tenho um observador, aqui eu tenho um ponto P aqui, o raio vai incidir aqui e refletir aqui, certo? Bom, se eu pensar que
eu vou conseguir ver os objetos que estão, né, nessa região. Como é que eu vou fazer isso? Olha aqui, aqui está o observador Olinha, né? O raio incide no espelho aqui e reflete aqui. Incide lá, reflete lá. O que está desenhado aqui é considerando a lei da reversibilidade dos raios. Lembra aquele princípio da reversibilidade dos raios? Então, eu posso fazer o raio incidindo aqui e refletindo lá, incidindo aqui e refletindo lá no observador. Então, tudo que está dentro dessa região, o observador vai conseguir visualizar, porque qualquer raio que incida aqui vai refletir ali, né? Incidiu aqui, refletiu ali, incidiu ali, refletiu ali. Então, e aqui, ó, só respeitar a lei da reflexão. Olha a reta normal aqui, os ângulos também são iguais, tá? Então, de novo, o observador vai conseguir observar tudo que está dentro dessa região. O jeito mais fácil da gente determinar um campo visual é assim, ó. Você tem aqui o teu espelho, o teu observador tá aqui. Faça isso. Prolongue o seu espelho aqui, né? Só para você não se perder desse plano. O observador está aqui, então imagine agora esse observador lá atrás do espelho, como são simétricos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui está o meu observador Olinha. Aí você faz o seguinte, você pega uma régua e traça aqui, ó, passando nas duas extremidades do espelho, saindo do observador Olinha. É como se eu imaginasse que o observador está lá atrás do espelho e que esse espelho fosse uma janela, né? E o que ele vai conseguir? Por conta do princípio da propagação retilínea, era como se ele, através dessa janela, enxergasse o que está nessa região. Então, toda essa região aqui, ó, opa, mas que coisa. Tá, toda essa região, agora ficou. Toda essa região aqui, o observador vai conseguir ver através do espelho. Então, qualquer objeto que eu tenha aqui, nessa região, um objeto aqui, um objeto aqui, um objeto aqui, ele consegue ver através do espelho. Se tiver um objeto aqui, esse objeto não será visto através do espelho, tá? Então, o jeito mais simples de fazer esse campo visual é assim. Pega o observador, coloca ele lá atrás do espelho, como se for, né, a imagem dele, e aí traça essas duas linhas, tá? Exatamente o que tá aqui. Só que aí, em vez de ficar aplicando aqui a lei da reflexão, aqui é o jeito mais rápido e mais simples de fazer esse campo visual, tá certo? Bom, um exemplozinho para vocês aqui, temos que uma pessoa de altura H acha-se defronte de um espelho plano retangular e vertical, sendo Hzinho a distância do olho do observador O ao solo. Determine a menor altura D que esse espelho deve ter para que o observador possa ver a si mesmo dos pés à cabeça. E a letra B, a distância R a que a borda inferior do espelho deve ser mantida do solo. Bom, então, né, vocês que, né, para quem frequenta academia ou estúdio de dança, vocês sabem que o espelho não precisa ir, né, do teto até o chão para que a pessoa consiga se ver de corpo inteiro, né, até porque seria um investimento bastante grande. Então, tem um espelho lá no tamanho X, certo? Nesse caso aqui, nosso espelho tem um tamanho D, e o observador está diante desse espelho e ele quer se ver de corpo inteiro. Bom, para que ele consiga se ver de corpo inteiro, vamos lá. Ele tem que... aqui eu só para explicar para vocês que eu já esquematizei o problema, né? Aqui seria do ponto A ao B seria o observador, né? O tamanho dele é o Hzão. O O seria os olhos desse observador, então é como ele observa. Então, essa altura Hzinha aqui. D seria o tamanho do espelho. E aqui seria a imagem do meu observador, né? Aqui é o meu Alinha, meu Olinha e meu Belinha, que tem mesmo tamanho que o observador tem a imagem dele, certo? Bom, então ele consegue enxergar lá a cabeça dele aqui, né? Passa aqui, lá nessa extremidade do espelho. Aqui reflete, né? Mas eu vou traçar aqui, que ele enxerga aqui, né? Mas eu nem vou traçar essa linha ali. A mesma coisa com os pés, ele consegue enxergar os pés dele aqui na extremidade aqui.
Eu tenho dois triângulos semelhantes, gente. O triângulo OCD e o triângulo OA'B'. Então, como a gente sabe que essa imagem é simétrica, essa distância aqui é x e essa distância aqui também é x, certo? Com isso, vamos lá. Triângulos semelhantes, eu vou resolver então por semelhança de triângulo. Se eu fizer base dividido pela altura, é a mesma coisa que base dividido pela altura. Então, a base seria a altura da imagem do observador, que como é um espelho plano, tem o mesmo tamanho que ele, é h. Dividido pela altura desse triângulo, que é daqui até ali, que são 2x. A altura do espelho aqui, que é a base desse outro triângulozinho, que é justamente o que eu quero, dividido por essa altura do triângulo aqui, que é o xzinho. X dos dois lados, cortou, ficou aqui Hzão sobre 2 é igual a D. Só vou melhorar isso aqui, para ficar de forma mais bonitinha. Vou fazer aqui que a D é igual a H sobre 2. Percebam que a altura do espelho, que é o meu D, precisa ter metade da altura do observador. Não interessa o tamanho do observador. O tamanho do espelho tem que ser metade dele, certo? E também não depende a distância que você está do espelho. Você pode estar muito perto ou muito longe, mas desde que esse espelho tenha, então, metade da sua altura, você vai conseguir se enxergar de corpo inteiro, certo? Bom, a letra B pede pra gente a que distância, essa distância R aqui, ó, a altura que tem que estar o espelho, para que ele consiga se ver de corpo inteiro. Então, o espelho tem que ter metade do tamanho do sujeito. Mas a que altura que ele tem que estar? Bom, a gente tem aqui, ó, de novo, dois triângulos semelhantes, tá? Eu vou traçar aqui, ó, para que vocês entendam esse raio aqui, né? Ó, bateu aqui e voltou para cá. Ou ao contrário, né? Veio para cá e foi ali no... Aqui para cá. E foi ali no olho do observador. E aqui é o prolongamento desse raio refletido, tá? Os triângulos semelhantes são B, D. E aqui eu vou botar um, sei lá, um F, B, D e F. E o outro triângulo semelhante é o B', O e B, tá? Porque esse ângulo é igual a esse, né? Aqui 90 graus, 90 graus, e aí o outro ângulo, obviamente, é igual. Então, como esse triângulo aqui é semelhante, a esse triângulo aqui, certo? Eu vou fazer de novo base dividido pela altura, igual a base dividido pela altura, ou ao contrário, né? Base, tanto faz. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui o preto. Vai ficar assim. O Rzinho, que é a altura aqui, dividido pelo X, que é a base do triângulo, é igual à altura aqui, que é a altura dos olhos do meu observador, dividido pela base aqui, que seria 2x. Olha ali, o x cortando de novo. E eu vou ter que a altura do espelho tem que ser metade da altura dos olhos do observador. Então, para que você consiga se ver de corpo inteiro em qualquer espelho, basta ele ter metade da sua altura e estar uma altura do solo, metade da altura dos seus olhos. Com isso, você vai poder se ver de corpo inteiro nesse espelho, independente da distância que você está do espelho. Ok, pessoal? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre rotação, translação e a associação de espelhos planos. Ok? Até o próximo vídeo.